Bem-vindo ao canal da TAC, eu sou o Douglas e espero conseguir te ajudar a entender um pouquinho mais sobre cálculo 1 nesse vídeo. Já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. E compartilhe caso saiba de alguém que está precisando de uma ajuda com cálculo 1. Bom, então vamos começar. Nessa questão vamos calcular algumas integrais envolvendo o produto de seno, cosseno e suas potências. Aqui no item A, por exemplo, a gente tem a integral de seno ao quadrado vezes cosseno ao cubo. Para esse tipo de integral, é interessante pensar em substituição de variável em que o u é igual ao seno, ou então quando o u é igual ao cosseno. Qual dos dois pode ser interessante nesse caso em particular? O legal é você perceber que, quando está elevado ao quadrado, ele é meio que um coringa. Você pode entender isso aqui tanto como um seno quanto como um cosseno. Porque basta utilizar a relação fundamental da trigonometria e você troca um pelo outro. E daí, então, esse cosseno ao cubo, a gente pode entender como cosseno ao quadrado vezes o cosseno de x. Então, novamente, a gente tem um coringa aqui, ó, um cosseno ao quadrado, que se a gente quiser, a gente usa isso aqui e troca pelo seno. O que acaba meio que sobrando aqui é esse outro fator cosseno. Então, a gente vai querer juntar com esse dx para transformar no du. E daí, isso nos sugere fazer u igual a seno de x, porque daí sim, quando a gente calcular o du, vai aparecer a derivada do seno, que é o cosseno de x, e daí vai aparecer aqui o dx, assim como a gente queria. Então vamos utilizar essa substituição de variável aqui. O seno ao quadrado, como u é igual a seno, já fica bem fácil, vai ficar u ao quadrado. Mas daí aqui ó, ainda resta um cosseno quadrado. A gente tem um valor do seno. Mas olhando aqui, a gente vai ter que o cosseno quadrado é 1 menos seno quadrado, o seno quadrado que vai ser u ao quadrado. Então vamos trocar esse cosseno ao quadrado de x por 1 menos u quadrado. E daí esse cosseno de x dx é o nosso du. Aqui a gente ficou então com uma integral polinomial. A gente pode fazer a distributiva para ficar mais simples. Daí vai tirar esse produto, vai ficar u quadrado menos u à quarta. Primitiva disso aqui vai ser primitiva do u quadrado, que é u ao cubo sobre 3, menos primitiva do u à quarta, que é u à quinta sobre 5. Vamos somar uma constante qualquer. E daí, para finalizar, vamos voltar aqui na variável x. Vamos trocar o u por seno de x. Vai ficar seno ao cubo de x sobre 3, menos seno à quinta de x sobre 5, mais constante. Agora vamos para o item B. Temos a integral de tangente vezes secante ao cubo. Primeira coisa, vamos colocar em termos de seno e cosseno. A tangente é seno de x dividido por cosseno de x. A secante é 1 sobre cosseno, então vai ficar 1 sobre cosseno ao cubo de x. Estamos integrando isso, tem o dx aqui. E daí veja que aqui embaixo vai ficar cosseno à quarta de x. Cosseno à quarta é uma potência par, isso quer dizer que ele formou um coringa aqui para a gente. A gente pode substituir, se a gente quiser, por um seno. Porque seno quadrado, mas cosseno quadrado é 1. Então, cosseno à quarta seria o cosseno ao quadrado elevado ao quadrado. Se a gente quiser, a gente usa isso aqui e troca o cosseno pelo seno. O que está aqui com um expoente ímpar que pode nos atrapalhar? Esse seno daqui. Então, para eliminar ele, vamos juntar com esse dx. E daí vamos transformar tudo isso em um du. Para aparecer um seno de x dx, vamos fazer a substituição então em que u é igual a cosseno de x. Daí, ao fazer o du, na verdade vai ser a derivada do cosseno que vai ficar menos seno. Então vai ficar um pouquinho diferente, vai ficar menos seno de x dx. Mas isso é tranquilo de ajustar, né? Porque a gente coloca o menos aqui na frente do seno e coloca o menos na frente da integral também. Daí não mudou em nada. Então a gente vai ter aqui esse menos seno de x dx como um du. E daí aqui, ó, cosseno à quarta, a gente sabe que o u é o cosseno, então vai ficar u à quarta. Então fazendo a substituição de variáveis, até que vai ficar uma integral bem simples. Vai ficar o menos na frente, aqui em cima vai ficar só o du, e embaixo o cosseno à quarta vai ser u à quarta. Vamos atrás dessa primitiva aqui, então vai ficar menos a primitiva do u elevado a menos 4. Vamos somar 1 no expoente, vai ficar u a menos 3, dividido pelo novo expoente, mais constante. O menos com menos dá mais, vamos jogar o u para baixo, ele está elevado ao cubo. E já vou fazer a substituição para voltar na variável c. Então vai ficar 1 dividido por 3 cosseno ao cubo de x mais constante. Toda vez que tem cosseno no denominador, vai ser normal estar escrito como secante. Então ficaria secante ao cubo de x sobre 3 mais constante. Mas é exatamente a mesma coisa. Não estaria errado deixar assim. Agora vamos ver aqui o item C. É uma integral definida do cosseno à quinta. Também é um produto envolvendo seno e cosseno, né? Só que é como se fosse um seno elevado a zero e aqui tem um cosseno elevado à quinta.
Que substituição pode ser útil aqui nesse caso? Esse cosseno elevado à quinta, vamos quebrar ele assim, ó. Um expoente par, cosseno à quarta, vezes o cosseno. O cosseno à quarta, utilizando aqui, se a gente precisar, a gente troca para seno. E daí vamos aproveitar esse cosseno de x sobrando, junto com o dx, para tentar aproveitar e utilizar o du. Para que na hora de fazer o du apareça o cosseno, vai ser interessante utilizar o u igual a seno de x. Daí o du vai ser cosseno de x dx. Então essa parte aqui bateria com o que tem aqui. A gente só vai ter que encontrar o quanto que seria a cosseno à quarta de x em termos de u. O cosseno à quarta a gente pode escrever como cosseno ao quadrado de x elevado ao quadrado. E daí o bom é que o cosseno ao quadrado vai ser 1 menos seno ao quadrado e o seno é o u. Então essa parte aqui do cosseno à quarta, no final das contas a gente vai substituir por 1 menos u quadrado elevado ao quadrado. Esse aqui seria o seno ao quadrado, 1 menos seno ao quadrado seria o cosseno ao quadrado, e daí está elevado ao quadrado para dar a cosseno à quarta. Como é uma integral definida, vamos substituir também os limites de integração. Quando x vai de 0 até π sobre 2, o u está indo de onde até onde? Vamos colocar aqui. Quando x é 0, o u é seno de 0, que é 0. Quando x é π sobre 2, o u é seno de π sobre 2, que é 1. E daí agora a gente está pronto para fazer a troca de variáveis. O limite de integração em u vai ser de 0 a 1. A gente já viu aqui o como desmembrar esse cosseno à quinta. O cosseno à quarta vai virar 1 menos u quadrado ao quadrado. E esse cosseno que resta junta com o dx para dar o du. Pronto, agora estamos com uma integral bem mais simples, polinomial na variável u. Então vamos completar, vai ficar de 0 a 1. Vamos fazer a conta, vamos abrir esse 1 menos u quadrado ao quadrado. Vai ser quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Vamos calcular a primitiva disso. Primitiva do 1 vai ser u, menos 2, primitiva do u quadrado, vai ser u ao cubo sobre 3, mais primitiva do u à quarta, u à quinta sobre 5. E o u vai de 0 até 1. O interessante é que para a integral definida, a gente não precisa voltar na variável x. A gente já usa aqui os limites de integração diretamente na variável u. Mas foram os limites de integração ajustados aqui com relação à variável x. Ao substituir o u por 0, vai dar tudo 0 aqui, né? Então só vou substituir o u por 1. O resultado disso vai ser 1 menos 2 terços mais 1 quinto. Podemos fazer o MMC, vai ficar tudo sobre 15. Daí o 1 vira 15, o menos 2 vira menos 10. O último 1 vira 3. 15 menos 10, 5, mais 3 dá 8. 8 sobre 15 é o resultado final. Agora, no item D, temos uma outra integral definida do seno à quarta. Olhando aqui o seno à quarta, se a gente quiser quebrar como um seno ao cubo vezes o seno de θ, para juntar o seno de θ com dθ, não vai ser uma boa ideia, porque vai sobrar aqui ainda um seno ao cubo, e o seno ao cubo a gente não consegue transformar facilmente num cosseno sem aparecer uma raiz. Mas quando tem expoente par, pode ser bastante interessante utilizar o arco duplo, porque o cosseno de 2x, isso aqui vai ser 1 menos 2 seno quadrado de x. De uma outra forma também, já vou colocar aqui porque vai ser útil, o cosseno de 2x em termos de cosseno seria 2 cosseno ao quadrado de x menos 1. Aproveitando isso aqui, ó, toda vez que tiver seno ao quadrado, a gente pode substituir ele por 1. Aproveitando essa primeira, toda vez que tiver seno ao quadrado, a gente pode fazer uma substituição. O seno quadrado de x por 1 menos cosseno ao quadrado 1 menos cosseno de 2x dividido por 2. Dessa aqui de baixo, a gente vai tirar aqui um cosseno ao quadrado, vai ser cosseno do arco duplo mais 1 sobre 2. Então vai ser bem útil para diminuir o grau aqui do cosseno. Então vamos lá, com isso aqui a gente está pronto para diminuir o grau e simplificar essa integral. Vamos trocar esse seno à quarta como seno ao quadrado de θ elevado ao quadrado. E daí a gente troca esse seno quadrado por 1 menos cosseno do arco duplo, ou seja, 2θ, dividido por 2, mas isso aqui também está elevado ao quadrado. E daí já vamos reescrever aqui a integral utilizando isso aqui. Esse sobre 2 ao quadrado, já vamos colocar aqui ó, 1 sobre 4 para fora da integral. Integral indo de 0 a π sobre 2, e daí o que a gente precisa colocar aqui dentro ainda é o 1 menos cosseno de 2θ elevado ao quadrado. Já vou fazer a conta, quadrado do primeiro 1, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, vai aparecer o cosseno de 2θ, mais o quadrado do segundo. Então já simplificou, ó. Apareceu 1 elevado ao quadrado, antes tinha 1 elevado à quarta.
Novamente, esse elevado ao quadrado a gente consegue simplificar ainda mais, utilizando novamente o arco duplo. Agora aqui, aproveitando que o cosseno ao quadrado tem a ver com o cosseno do arco duplo elevado a 1. Então vamos fazer uma substituição dessa parte daqui. Vamos trocar por cosseno do arco duplo, 2 vezes o arco que está aqui dentro, ou seja, era 2θ, então vai virar 4θ, mais 1 sobre 2. Como esse aqui está dividido por 2, vamos deixar esses aqui dividido por 2 também. Então o 1 vamos trocar por 2 sobre 2, e o menos 2 cosseno de 2θ por menos 4 cosseno de 2θ dividido por 2. Daí, como está tudo dividido por 2, a gente pode jogar para fora e vai ficar 1/8 para fora da integral. Então vai ficar assim, 1/8 integral de 0 a π sobre 2. Esse 2 a gente pode juntar com esse mais 1, então o termo independente aqui vai ser 3, menos 4 cosseno de 2θ, mais o cosseno de 4θ. E agora a gente sabe a primitiva de cada uma dessas aqui. Lembrando que primitiva do cosseno é seno. Se a gente está multiplicando o argumento por alguma coisa, a gente também tem que dividir por essa constante. Ou seja, primitiva de um cosseno de alfa-θ, por exemplo, seria o seno de alfa-θ dividido pelo alfa, dividido por essa constante. Então vamos a isso. Então vai ficar aqui 1/8, daí vamos abrir aqui o colchetes, primitiva do 3 vai ser 3θ, menos 4, primitiva do cosseno de 2θ, seno de 2θ sobre 2, mais primitiva do cosseno de 4θ, que vai ser seno de 4θ sobre 4. E o θ vai de 0 a π sobre 2. Esse 4 dá para simplificar com esse 2, vai ficar 2 aqui. E agora vamos fazer as substituições. Primeiro substituindo θ por π sobre 2. Aqui vai ficar 3π sobre 2. Aqui vai aparecer seno de 2θ, ou seja, seno de π. Seno de π é 0. Aqui vai ficar seno de 2π. Seno de 2π é 0 também. E ao substituir o θ por 0, aqui vai dar 0, aqui dá 0, aqui dá 0 também. Vamos desenhar aqui rapidamente o ciclo trigonométrico. O seno está no eixo y. Quando o arco é 0, ou π, ou 2π, que foram os casos que apareceram aqui, sempre vai ter a projeção aqui no eixo y igual a 0. Então, substituindo θ aqui por π sobre 2 ou por 0, todos esses valores vão dar 0. O único valor que não vai ser 0 é quando substituir o θ por π sobre 2 aqui, ó. Então, vai ficar 3π sobre 2 vezes o 1/8 que está fora. O resultado disso aqui vai ser 3π sobre 16. Agora vamos para o item E. É uma integral que tem um produto de seno com cosseno, mas os arcos são diferentes. Quando tem um produto com arcos diferentes, tem que lembrar do seno e do cosseno da soma ou da diferença. Aquelas fórmulas de seno de A mais ou menos B, ou cosseno de A mais ou menos B. Aqui no caso, como tem um seno e um cosseno, é bom lembrar do seno de A mais ou menos B. Porque na fórmula do seno de A mais ou menos B que aparece produto de seno por cosseno. Deixa eu escrever aqui. Vamos ver aqui, por exemplo, o que seria o seno de A mais B. Isso aqui é seno de A cosseno B mais seno de B cosseno A. Então, tá vendo? Ó, aparece o seno A, seno B. Aparece seno vezes cosseno de arcos diferentes, A e B. E como que seria o seno de A menos B? Seria seno de A cosseno B menos seno de B cosseno A. Então, o que a gente quer, na verdade, é reescrever o produto de seno-cosseno de arcos diferentes em termos de soma ou diferença. Ou seja, transformar um produto em uma soma. Como que a gente pode fazer isso? Soma as duas equações. Aqui do lado esquerdo vai ficar seno de A mais B mais seno de A menos B. Do lado direito vai aparecer 2 seno A cosseno B. E daí esse aqui acaba cancelando com esse. Então, se eu tenho um produto seno de um arco vezes cosseno do outro, que é o caso aqui, a gente pode escrever como uma soma de senos dividido por 2. Então, vamos fazer isso. Essa integral aqui vai ficar, como no final dos contos vai ficar dividido por 2, eu já vou colocar o sobre 2 aqui para fora da integral. Então, vai ser o seno da soma dos arcos aqui. É como se esse 8x fosse o nosso Azinho e esse 5x fosse o Bzinho. Daí aparece aqui, ó, seno de A mais B. 8x mais 5x vai dar seno de 13x mais o seno de A menos B. 8x menos 5x que dá 3x. E daí essa integral a gente sabe calcular. Primitiva do seno de 13x vai ser primitiva do seno, que é menos cosseno. Vamos manter o arco. E tem que dividir pelo 13 que está multiplicando x.
bem parecido com o que eu mostrei aqui para o cosseno de um alfa-teta. E daí, novamente, primitiva do seno de 3x vai ser menos cosseno de 3x dividido por 3, e daí vamos somar constante. Essa é a resposta final. Se você quiser, você pode colocar o menos para fora, né? Porque está aqui e está aqui. Vamos fazer isso. Vamos colocar o menos aqui na frente, e daí vai ficar mais cosseno de 13x mais cosseno de 3x. Agora vamos para o item F. Uma outra integral, cosseno vezes cosseno de arcos diferentes. Arcos diferentes com cossenos multiplicados, interessante pensar em fórmulas de seno de soma, seno de subtração, cosseno de soma ou cosseno de subtração. Aqui no caso, para aparecer cosseno vezes cosseno, vamos lembrar do cosseno da soma e cosseno da diferença. Ou seja, cosseno de A mais B, isso aqui vai ser cosseno A cosseno B, menos seno A seno B. E vamos lembrar do cosseno de A menos B. Isso aqui vai ser cosseno A cosseno B, mais seno A seno B. Se a gente tivesse aqui um produto de senos, também seria interessante lembrar desses dois, porque aqui aparece produtos de senos. Nesse caso aqui, como a gente está interessado no produto do cosseno, a gente vai fazer eliminar isso aqui somando as duas equações. Se a gente tivesse interessado em produto de senos, a gente faria uma subtração para eliminar esses daqui. Mas não é o caso agora, a gente tem produtos de cossenos. É como se esse πx aqui fosse o nosso A, esse 4πx fosse o nosso B. Então vamos somar as duas equações. Do lado esquerdo vai ficar cosseno de A mais B mais cosseno de A menos B. Do lado direito vai ficar 2 cosseno A cosseno B e o produto dos senos cancela. Então vamos a isso. Produto dos cossenos passa o 2 dividindo aqui. Vamos substituir aqui dentro da integral. Novamente o sobre 2 a gente pode tirar para fora da integral. Daí vai ficar cosseno da soma dos arcos. πx mais 4πx dá 5πx, mais o cosseno da diferença dos arcos. πx menos 4πx dá cosseno, então, de menos 3πx. Vamos lembrar que o cosseno é uma função par, ou seja, cosseno de menos um ângulo é exatamente a mesma coisa do que o cosseno do próprio ângulo. Diferente do seno, que é uma função ímpar. Seno de menos um ângulo vai ser menos o seno do ângulo. Então, quando tem um menos dentro do argumento, vamos simplificar isso. Ao invés de ter esse menos dentro do cosseno, a gente pode simplesmente ignorar ele e considerar como um mais. Se fosse um seno, daí a gente colocaria o menos para fora. E agora é só continuar aqui. Primitiva do cosseno vai ser menos seno. Vamos manter aqui o mesmo arco, 5πx. Divide pela constante que está multiplicando x. Divide por 5π. Mais primitiva do cosseno, novamente seno. O mesmo arco, 3πx. Divide pela constante, 3π. E daí vamos somar um c. A resposta assim já está ótima. A gente pode simplificar tirando o π daqui e jogando para fora dos parênteses. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Se por acaso ele te ajudou, não se esqueça de dar seu like e se inscrever no canal. E sabia que tem nosso curso de cálculo 1 completo na plataforma Natac? O link está na descrição se você quiser dar uma olhadinha. Lá você encontra o curso estruturado, além de mais exercícios resolvidos e tudo de forma gratuita.